Nós vamos ler Provérbios capítulo 4, versículos 20 e 21. Queremos também saudar a todos aqueles que estão conosco através da rede social. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. E vamos apresentar também os pedidos de orações que estão sendo enviados. Deus lhe abençoe. Provérbios 4, 20 e 21 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós lemos um texto muito interessante, pois este texto bíblico fala sobre a nossa vida que deve estar alicerçada na palavra de Deus. Às vezes, nós pensamos e vivemos em um tempo em que muitas pessoas acham que a maior necessidade delas são coisas naturais e materiais. A Bíblia nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu penso que mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia diz que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que nós, como pessoas mais maduras na igreja, olhemos para os nossos pequeninos, crianças, adolescentes, para os nossos filhos jovens, e possamos imprimir na vida deles não apenas o conhecimento humano, manter interesse de acompanhamento, se os nossos filhos estão bem na escola. Muito mais do que isto, nós precisamos manter, não apenas na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos e netos, manter a preocupação, o cuidado de saber se esta geração que está aí está absorvendo a palavra de Deus. Não vai adiantar você ter filhos bem materialmente, com bons empregos, com boa cultura, em boas escolas, se eles são pobres espiritualmente. Entende isso, irmãos? Não vai ter muito resultado. É uma geração que vai se perdendo se você não tiver cuidado. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus e olhamos para ela, e queremos que os nossos filhos mantenham essa dinâmica de conhecer a Deus e de ser conhecido por Ele. A Bíblia diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções.
Isso traz uma ideia de algo mais duradouro, profundo na nossa vida. Porque se nós não tivermos cuidado, irmãos, nossos filhos estarão se perdendo. Nossos netos estarão se perdendo. E chega uma hora que a posição não resolve, que o dinheiro não resolve, que o bom emprego não resolve, porque tudo passa. Às vezes eu percebo que alguém pode se gabar, porque o filho, a filha, ou seja o que for, o parente, tem uma posição destacada nisso ou naquilo. Mas se você for observar direitinho, parece que aquilo ali está atrapalhando a vida espiritual daquela pessoa. Bênção que acrescenta dores, irmãos, não é bênção. Bênção que você não pode agradecer no altar de Deus, não é bênção vinda de Deus. A verdadeira bênção é aquela que enche a nossa alma de gratidão a Deus, que a gente com o coração aberto diz: obrigado, Jesus, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então é disso que se trata. Não adianta a gente correr e pegar o menino, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, e no domingo de manhã ele está tão cansado, o bichinho não vai para a escola dominical não. Para onde está indo o teu filho? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Se nós não nos atentarmos para isto, nós estaremos cometendo um erro muito grave na nossa vida. Às vezes, por um afastamento da observação da palavra de Deus, por um comprometimento menor com a palavra de Deus, aí a gente pode se permitir coisas que no fundo, nos afastam de Deus, nos distanciam de Deus. E nós vimos que nós devemos nos afastar de coisas que não acrescentam nada. Paulo mesmo disse: todas as coisas me são lícitas. Mas nem, hein? Eu não quero me deixar dominar por nenhuma coisa dessa. Porque se nós não tivermos esse zelo, primeiro com a nossa vida, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E se eu não der conta de mim a Deus, quem já viajou de avião sabe, as pessoas instruem assim: se porventura houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, para depois colocar na pessoa que está do lado, ajudar. Porque se você não colocar primeiro em você, você pode perder o oxigênio e desmaiar.
E nem você, nem a pessoa que precisa de ajuda vai resolver o problema. Por isso a Bíblia diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Filho meu, atenta para as minhas palavras. No Salmo 119, o verso 37, diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Nós já lemos isso em outro momento. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Vivifica-me no teu caminho. Nós precisamos buscar aquilo que é mais importante. Eu vi essa semana uma coisa que mostrou algo interessante. Nós estamos muitas vezes sendo roubados no nosso tempo. Nossa vida muitas vezes está sendo roubada. Eu vi um pequeno vídeo fazendo uma demonstração disto, de um rapaz andando de skate. Aí chega alguém e pega um dinheiro e diz assim: eu quero que você fique à minha disposição, eu vou lhe dar tanto para você ficar aqui, em pé. E ele fica ali o dia todo, e quando é no final do dia recebe aquele dinheiro. E daqui a pouco chegam os seus amigos: vamos para tal lugar, não sei o que. Não, eu estou trabalhando. Mas o trabalho qual era? Uma inutilidade, ficar ali somente, perdendo tempo. E o tempo vai sendo consumido. E chega um tempo que aquele moço já está envelhecendo. E o tempo dele era ficar ali naquela calçada. Qual o sentido daquilo? Nenhum. Mas ele estava gastando tempo com aquilo por um retorno aparentemente justificável. Aí quando chega ele já com aquele aspecto envelhecido, ele chega para aquela pessoa e diz assim: eu quero me aposentar. Aí ele vai e se aposenta. Quando pega o skate para andar, tropeça e cai. Ou seja, passou o tempo todo ali. E quando foi pensar em viver, já não tinha mais condição de fazer o que queria. Se a gente não tiver cuidado, irmão, nossa vida vai se tornar assim. Com tantas coisas que não acrescentam nada, nem coisa nenhuma. Seja rede social, seja qualquer coisa que está atrapalhando a tua vida. Quando o mais importante e o fundamental está sendo esquecido. Inclina o teu ouvido às minhas palavras, não se apartem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Outro dia eu li em algum lugar, dizendo que as redes sociais hoje servem pelo menos como testemunho contra todos aqueles que no futuro dirão: eu não tive tempo para ler a palavra de Deus. Porque quando disser assim: eu não tive tempo para ler a palavra de Deus, vai se ter um registro histórico de quantas horas por semana você passou no celular. Então que Deus nos ajude. Filho meu, atenta às minhas palavras.
Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Desvia os meus olhos de contemplarem vaidade e vivifica-me no teu caminho. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, entesourar no céu. Mandar coisa lá para cima que seja aprovada. Se você tiver que gastar tempo precioso, gaste com Deus. Gaste com Ele. Porque tempo com Deus não é prejuízo. Eu nunca vi ninguém ficar aos pés do Senhor, dependendo de Deus e ser prejudicado no fim. Aliás, Marta foi repreendida por Jesus dizendo: Maria escolheu a melhor parte. Nós temos filhos sendo criados para um mundo de Marta, porque todos precisamos trabalhar, correr pela vida, fazer isso, fazer aquilo. Mas nunca devemos esquecer do tempo de Maria, que é estar aos pés do Senhor. Que por mais que a gente corra pelas coisas que estão aí afora, mas estar aos pés do Senhor é fundamental, porque se a gente não ficar aos pés dele, tudo que você conquistar será nada, tudo que você alcançar será coisa nenhuma. Por isso que Moisés tinha uma preocupação profunda em relação a isso. Quando Deus disse: tu vai conquistar a terra vai ser tua, Moisés. A terra com tudo quanto tem lá, olha, será tua, terra que emana leite e mel. Vai lá e conquista a terra, Moisés. Eu vou mandar o anjo. Moisés disse: Senhor, de que adianta terra, tanta coisa, e o Senhor não se comprometer que vai estar com a gente? Aleluia. Aleluia. Dei-me a cama, sorrebe a camácia. Senhor, eu quero a terra que mana leite e mel. Eu quero que a tua promessa se cumpra na minha vida, mas se a tua presença não for conosco, se eu achei graça aos teus olhos, vem conosco, Deus, vem conosco, vem conosco. Aleluia. Dei-me a cama, sorrebe a camácia. E Deus diz: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Então, meus irmãos, é disto que nós estamos querendo falar. Não vai adiantar o teu filho, teu familiar, seja quem for, conquistar a terra, se Deus não está entronizado no coração. Se essa presença de Deus não é sentida como descanso, mas sentida como peso de que está fora do lugar que Deus quer. Nós somos guiados por aquilo que nós vemos e por aquilo que nós pensamos.
A Bíblia nos diz que se os nossos olhos forem maus, tudo que é em nós será mal. E a Bíblia diz: vede que a vossa luz não esteja em trevas. Mateus 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porque se olhar para alguém e esse olhar for um olhar filtrado dentro da visão de Deus, será sempre um olhar puro, sim ou não? Sim ou não? Às vezes tem pessoas que não conseguem olhar para outra pessoa sem um olhar de impureza. Não consegue olhar para uma pessoa sem um olhar que não tenha malícia. Por quê? Porque os olhos não são mais luz. Ainda mais do que isso, a consciência é levada até a pensar absurdos. Porque a palavra nos mostra que a consciência pode estar cauterizada. Os olhos veem e a mente logo trabalha. Por que não passa pelo filtro do Senhor? Já não tem a mente de Cristo, é aquela mente impura. Não consegue pensar nada no aspecto bom, no aspecto santo, no aspecto puro. A mente é contaminada. O olhar é impuro. Não consegue olhar para a pessoa como uma vida. Alguém que é do Senhor também. Isso contamina a mente, a ponto de a pessoa se misturar e se permitir. E quantas vezes acontece problemas por conta de até rede social, e vai mensagem para lá e vem mensagem para cá, e depois quando estoura a coisa já está longe. Por quê? Porque não consegue olhar como alguém. Mas a Bíblia diz: filho meu, atenta para as minhas palavras. Aleluia. Aleluia. Mateus 6:23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tais trevas? Se o meu olhar for mau, o meu corpo estará em trevas. Nenhum de nós, seja homem ou mulher, pode olhar para outra pessoa sem um olhar puro. Enxergar naquela pessoa um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. Alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus. Andar na rua e não precisar ficar olhando para trás para ver quem passou. Filho meu, atenta para as minhas palavras. A mente pode ficar cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente queimada. É como algo que sofreu um dano. É como um calo que você já não sente mais dor ali, já não incomoda mais. E quando ouve a palavra, não, isso aí não é comigo.
Por quê? Porque já não sente mais. É como se a gente fosse caminhando e está dando certo. Está dando certo, está dando certo. Até o dia que Deus diz, ei, psiu, até aqui. A Bíblia diz que Sansão ia, quebrava as cordas, quebrava os linhos, tudo ele quebrava. Mas tem um ponto de inflexão, tem uma hora que chega, que Deus diz assim, olha, é até aqui. Que nós possamos caminhar diante de Deus. Veja Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Está do lado do texto. 5 e 21. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. O qual quem? Deus observa todas as suas veredas. Pode ser caminho, pode ser vereda, pode ser o que for. Deus sempre está vendo. Ninguém escapa do olhar de Deus. Ele enxerga, ele vê. Ele sonda todas as coisas. Ele conhece. Eu não posso me esconder. Nós não podemos nos esconder. Então que nós possamos andar na presença de Deus, fazer a obra do Senhor, que a gente nunca venha a perder o sentimento de temor de Deus. Avançando só um pouquinho, eu estou falando assim para aguentar, viu? Pode existir coisas que não são tão importantes e que podem ser até coisas boas, mas que podem estragar a nossa vida com Deus, daquilo que Deus quer para nós. Se eu estou colocando coisas que são secundárias, podem ser vistas até como importantes, mas a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então todas as demais coisas eu vou fazer de acordo com essa visão. Se são coisas que você pode dizer, mas não é pecado. Sim, não é pecado, mas são coisas que estão me desvirtuando. É como um aluno na escola, que não presta atenção na aula. Está perdendo tempo ou não? Está perdendo tempo ou não está? Está perdendo tempo. Na hora da prova, o que vai acontecer? O problema é que hoje tem a doutrina de Paulo Freire. Então passa todo mundo, mas com Jesus não é assim. Aqui não tem Paulo Freire, irmão. Aqui não tem. Aqui não tem a doutrina do oprimido, do pobrezinho coitadinho, que não pode ser contrariado, vai traumatizar a criança, passa ele, mas ele não sabe ler não. Não, mas bota ele para ser doutor do ABC, bota para ele não ficar tristinho, pobrezinho, passa ele, passa, aí ele está com um anel desse tamanho, não sabe ler não, mas tá, é doutor do ABC, sem saber ler. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aleluia.
Não vamos confundir essa vida mansa que tem por aí afora, que é tudo na chupetinha. O que é que você quer? Eu quero um Vale Gás, toma um Vale Gás. Eu quero uma bolsa, toma uma bolsa. Eu quero não sei o que, tome. E parece que tem gente que não quer mais nem trabalhar. Vai trabalhar para quê? Aí a Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque a Bíblia diz que o homem comeria do suor do seu rosto. Eu admito que alguém deva receber uma senhorinha aí, sei lá, uma viúva, uma pessoa enferma, receber. Mas tem gente hoje, irmão, que não quer mais trabalhar não, irmão. Quer não. Nós estamos criando uma geração descomprometida. Uma geração que não sabe, que é desde cedo, hein? E agora já tem o pé de meia, já vem de baixo, já vai aprendendo lá embaixo na escola, é o pé de meia. E quem vive hoje dentro de uma prisão está recebendo melhor do que quem vive trabalhando o mês todo. E que mundo é esse que você pensa que está vivendo? Esse não é o mundo de Deus, não. Porque Deus diz assim, é com o suor do teu rosto que tu vai comer o pão. Aleluia. Aleluia. Filho meu, atenta para as minhas palavras. A gente não pode comer o pão da preguiça. A gente não pode fazer as coisas assim como se estivesse fazendo qualquer coisa. Uma vez alguém que dá um pedaço de terra a Abraão para enterrar a mulher dele, disse, eu não quero não. Eu quero, quanto é tanto. Eu não quero para ninguém depois dizer assim, eu enriqueci a Abraão. Não seja devedor de nada a ninguém a não ser do amor. Aleluia. Aleluia. Que a gente tenha a nossa dignidade, irmão, diante de Deus. Que a gente possa ensinar aos nossos filhos valores, internalizar valores em nossos filhos. Devemos olhar para aquilo que realmente importa na nossa vida. Essa palavra é para a gente sair daqui refletindo um pouco, hein? E ninguém pode nem dizer que eu falei brabo, porque eu estou falando baixinho. Não é? Se eu fizer uma pergunta a você, para você responder aí onde você está. Se você tirasse pelo menos aí uma parte desse tempo que você fica gastando com coisa que não serve. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo. Só que dinheiro não vale nada em relação a tempo. Porque tem bilionários no mundo, trilionários, que pagaria fortuna para ganhar um mês de vida, porque dinheiro não compra tempo. Então tempo vale mais do que dinheiro. Quanto tempo você vai reservar? Sabe, eu vou fazer um balanço do meu dia. Vou fazer mordomia do tempo. Do meu tempo durante o dia. Quanto tempo eu estou gastando com isso, com aquilo, com coisas assim que eu posso... Isso aqui eu posso deixar de lado.
Eu posso administrar melhor isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu vou ter um tempo maior, com mais qualidade, com Deus. Entende isso? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ter foco. Eu posso trabalhar, lutar pela vida, fazer o que for, mas o meu olhar está em Jesus. O que vai passar pela minha vida vai ter que passar pelo olhar de Jesus. Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. E eu prossigo porque eu tenho um prêmio a receber. E aí a gente volta para aquele texto anterior: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação. Esse prêmio é de Deus que está em Cristo. Então eu vou olhar para Jesus e vou prosseguir para o alvo pelo prêmio. Eu quero é o céu, eu quero é Deus. Se entre Deus e as coisas aqui isso me atrapalha, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. A gente não pode se enganar, irmão, com isso. Em um mundo tão acelerado, com tanta coisa, tanta coisa fica querendo roubar a gente. Fica ou não fica? Meu Deus, é tanta coisa. Puxa a gente para aqui, puxa para ali, puxa para lá, puxa para lá. E se a gente não tiver cuidado, a gente vira um bocado de humanoide, robô, ocupado com tantas coisas. Mas Jesus disse assim para Marta: poucas coisas são necessárias. Tu estás ocupada com muitas coisas, Marta. Muitas coisas estão te ocupando, muitas coisas. Poucas coisas são necessárias, vírgula, ou até mesmo uma só. Uma só. E ela escolheu a melhor parte, a melhor coisa ela escolheu. A nossa vida é feita de escolhas. Outro dia eu falei aqui sobre Ló, que ele fez escolhas na vida. Acho um culto aqui que teve, eu falei sobre Ló. Ele fez escolhas que não eram pecaminosas, mas que teve consequências. Quando houve problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, ao invés de ele intervir e procurar administrar, ele deixou lá o rolo, até que Abraão disse assim: olha, está difícil o negócio aqui, rapaz. Nós somos irmãos, não haja briga entre nós. Faça o seguinte, você quer ir para onde? E ele escolheu, sim ou não? Ele escolheu ou não? Escolheu. Ele olhou assim, aquele terreno seco, aí virou o olho para o outro lado, viu aquela campina verde. Acho que ele olhou assim, desconfiado. Como quem diz assim dentro, quer dizer que se eu for para aquela campina verde, o senhor não vai não, né? Você vai ficar aqui na terra seca, né? E ele escolheu ir para a campina verde. Mas não adianta campina verde sem a bênção de Deus.
Aparentemente estava correta a escolha, do ponto de vista humano, estava tudo certo. Mas quem vive na direção de Deus não vai para onde quer. Abraão sabia, Deus lhe havia dito: eu vou te mandar para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu. Ló não, Ló estava ali acompanhando. Tem gente que só vai acompanhando. Mas você não, você foi chamado. Você foi chamada, você tem responsabilidade. Você daqui não está acompanhando não, você aqui é parte chamada por Deus, você não é estrangeira, você não está de adereço, você é principal, você foi designada por Deus, chamada por Deus, tem chamada de Deus, tem plano de Deus para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, tem plano de Deus para você. Você não pode se enganar com Campina Verde. Você vai ficar no seu lugar. Você não vai querer briga com ninguém. Você só quer que Deus fale. Fale, Deus. Fale. Fale, Deus. Fale. Aí lá vai Ló e o povo descendo a ladeira. Vai embora e Abraão fica. Aí escuta Deus falar: Abraão, sim, senhor. Levanta os teus olhos. Olha para o norte e para o sul. Para leste e para o oeste. É tudo teu, Abraão, é tudo. Eu vou cuidar de ti, Abraão. Não vai faltar nada, Abraão. A bênção é para ti e para a tua descendência, Abraão. Eu vou cuidar de ti, Abraão. Enquanto isso, Ló vai embora. Escolheu. E qual foi o resultado dessa escolha? Habitando no meio de pessoas indignas, desonradas, que quando o anjo do Senhor vem para tratar com Ló e tirá-lo dali daquela terra, a cidade invade e toma conta de tudo para querer tirar aqueles homens dali de dentro. E Ló diz assim: eu dou minhas filhas que são virgens a vocês. Não, a gente não quer virgem não, a gente quer os homens. Tem gente que pensa que hoje esse negócio que está por aí é novidade. Isso vem de longe. O diabo, irmãos, nem está melhor, nem está pior. Ele sempre foi cão. Você entendeu? Ele nem melhorou, nem piorou. Foi sempre assim. Engane-se quem quiser se enganar. Quem é sujo, suje-se mais. Mas Deus sempre será Deus. E a consequência da escolha de Ló foi difícil. Embora a Bíblia diz lá na carta de Tiago, o justo Ló. Não diz que ele era impuro, injusto, indigno, não. Chama de justo Ló. E que a sua alma sofria. A sua justa alma sofria com aquilo que via e ouvia. Por isso os anjos vão lá para tirar. Então as nossas escolhas, meio que você seja justo, sua alma seja justa, mas se você escolher errado, você vai sofrer as consequências do seu erro. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde em nossas escolhas. Que Deus nos proteja, irmão, de toda influência do mal. Nós estamos vivendo em um mundo assim, muito acelerado. Um aluno hoje que tem um celular na mão, a biblioteca está aqui. Ninguém precisa mais de biblioteca, porque está tudo no Google. No meu tempo de estudante, eu ia para a biblioteca fazer pesquisa. Eu terminei o 2º grau em 1981. Não tinha Google, não tinha nada disso. Não tinha inteligência artificial.
No entanto, hoje, às vezes eu estou falando aqui de alguma coisa que eu aprendi no final da década de 70. E falo aqui e os meninos ficam assim, sem saber do que eu estou falando. Coisa que faz mais de 40 anos que eu estudei. 50 anos atrás que eu estudei, e ainda hoje eu sei. E às vezes eu falo aqui, e fica assim. Então, às vezes, as facilidades geram fraqueza. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Hoje quase ninguém sabe o que é carregar um galão de água nas costas, porque abriu a torneira, tem. Quer energia? Apertou o botão, a lâmpada acende. Não sabe o que é um candeeiro. Tinha um candeeiro a gás, querosene, né? Aí depois surgiu a modernidade. Era o candeeiro que era a gás, botijão de gás que acendia. Era uma luz, oh, que maravilha, é moderno. E acendia com todo jeito para não romper aquela vela, aquela telazinha, aquela camisa. Era moderno. Mas a gente estudava e aprendia. Ninguém precisava de uma máquina para fazer soma, porque a calculadora era a cabeça. Tinha que tirar a prova dos 9 fora. Mas a facilidade vai se tornando tão grande que vai gerando uma acomodação. Isso é em tudo na nossa vida. Porque antes as mulheres ou os homens para cozinhar tinham que se levantar cedo, buscar lenha, acender o fogo. Para passar roupa, fazia brasa, botava dentro de um ferro. O colchão era de capim. Eu fazia colchão de capim. Com 7 anos de idade eu comecei a fazer colchão de capim. Ora, se hoje você não precisa se acordar de madrugada para acender um fogo no fogão de lenha, não precisa acender brasa para passar roupa, é só enfiar a tomada que o ferro já está quente. Por que é que não sobra tempo para tanta coisa boa diante de Deus? Por que é que não sobra? Por que é que não sobra se a vida está mais fácil? Você queria fazer um cuscuz, você pegava o milho do depósito. Na noite anterior, colocava numa vasilha d'água para ele inchar. Quando era de manhã, de manhãzinha, se levantava cedo, tinha uma moedor assim, ia botando, ia moendo assim, naquele moedorzinho assim, para fazer o fubá. E quando a gente comia o cuscuz, vinha com uns carocinhos de milho que não foram passados, e chega a ficar gostoso na boca. Aquilo é que era cuscuz natural, não tinha conservante. E quando não tinha cuscuzeira, fazia numa cabeça amarrada, pegava um prato, estava de cabeça para baixo com uma panela assim. Hoje ninguém sabe nem o que é isso.
E porque depois dessa facilidade todinha, você não precisa botar milho na noite anterior para inchar, você não precisa moer naquele negócio, não precisa ralar, você já tem o pacotinho feito e é pré-cozido. Ferveu, já está bom, está cheirando. Tá bom, tá bom. E por que é que tem tanta facilidade e não sobra tempo para nada? Por que não sobra? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.